A importância da metáfora da terapia. Se você acha que a metáfora ela é interessante, acompanhe esse vídeo até o final. Olá, eu sou o professor Valdecer e antes de nós falarmos sobre metáforas, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar sabendo aí toda vez que nós postarmos aí conteúdo aqui no canal, e nós vamos fazer isso de uma forma mais regular a partir de agora. Lembrando que o nosso canal vai falar muito sobre hipnose e espiritualidade, mas hoje o nosso assunto aqui são metáforas e, por mais que sejam metáforas, você vai ver que ela tem um cunho de espiritualidade muito grande, porque a própria Bíblia é uma metáfora. Então a metáfora é quando você conta uma história para essa pessoa e que ela vai ter o entendimento dessa história dentro da crença dela, dentro do mundo dela, e essa história vai fazer sentido para o problema que ela estiver enfrentando naquele momento. Se você levar isso para o cunho religioso, seja qual for, você pode ver que na religião, lá numa missa ou num culto, né, vai ter lá diversas pessoas nesse encontro. E o que vai acontecer? Lá o dirigente lá, ele vai ler uma palavra e essa palavra, essa metáfora aí, vai servir para todas as pessoas que estão lá nesse dia, independente do problema delas. Se você conversar com essas pessoas, elas vão dizer, bah, hoje o que ele falou serviu para mim. Aí a outra pessoa tem um outro problema X, ah, mas o que ele falou serviu para mim. Isso é uma metáfora, é quando você cria uma história e essa história ela vai servir, né, como uma terapia para a pessoa que está passando por uma dificuldade X, Y, Z, não importa se é um problema psicológico, se é um problema já fisiológico, de alguma forma essa metáfora ela vai passar pelo fator crítico, porque o fator crítico vai tentar, né, compreender, entender isso dentro de uma lógica, dentro de algo mais serial, né, e não vai encontrar explicações porque é uma historinha muito lúdica, muito que não tem pé nem cabeça, mas que inconscientemente, a nível simbólico, que é como trabalha o nosso inconsciente ele é muito lúdico, ele é muito simbólico, ele é muito, digamos assim, né? É como se você estivesse falando com uma criancinha, apesar dele ser muito expert, é assim que ele funciona. Então, ele vai pegar essa história e ele vai entender, né, dentro do mundo dele, dentro do universo simbólico, dentro do universo metafórico, dentro desse mundo lúdico, ele vai pegar o contexto, ele vai pegar a essência do entendimento dessa metáfora e vai surtir aí um efeito terapêutico na vida dessa pessoa. Por isso que as metáforas elas são interessantes numa terapia. Uma pessoa, né, não importa a idade, ela vai procurar um terapeuta. Ela chega na terapia, ela vai ali na anamnese, vai contar o problema dela. Se ela está com esse problema a vida inteira, ela vive, ela sente, ela criou, né? Ela criou esse trauma, o inconsciente dela criou esse trauma, criou sintomas, que esses sintomas vão servir de proteção para que ela evite passar por esse trauma de novo. Ou seja, tudo aconteceu com ela. Só que ela não está conseguindo lidar com isso. Ela vai no terapeuta, aí conta, né, na anamnese para o terapeuta. Você acha que o terapeuta ele vai estalar os dedos e resolver o problema? Não funciona assim. Não é assim que funciona. Como que uma pessoa que está conhecendo esse problema agora vai resolver o problema de uma pessoa que ela vive esse problema, ela sabe esse problema, ou ela imagina saber esse problema, conscientemente não consegue resolver? Como é que você que está conhecendo a pessoa hoje vai resolver o problema de uma vida inteira dela? Não é assim que funciona. Por isso que uma metáfora ela vai conseguir atingir
esses objetivos de uma forma mais certeira. Até porque, justamente, como eu falei, a pessoa ela vai conseguir descrever o sintoma que ela está sentindo e não a causa, porque a causa é uma dor e a dor ela fica guardadinha para você não reviver de novo. Ele cria um sintoma como um mecanismo de proteção, então tu só vai descrever, vai justificar lá para o terapeuta o sintoma, o que tu está sentindo. Mas da onde que vem isso que tu está sentindo? Nem eu não sei. Como que o terapeuta vai saber também? Aí o pessoal costuma fazer regressão para ir lá na causa, mas nem sempre, né? Nem sempre você vai chegar nessa causa. Por quê? Porque nós caímos nas memórias falsas. E nós sabemos que com o passar do tempo, praticamente um ano depois do efeito causador, né, existem ali quase que 80, 90% de memórias falsas contaminando a experiência. Então você vai fazer uma regressão. Se você não souber identificar as memórias falsas, você vai estar fazendo uma terapia dentro de alguma coisa que a tua mente criou e que aquilo não existe. Por isso que talvez você não vai resolver o problema. A menos que você seja um especialista em regressão, você consiga, né, desmembrar o acontecimento nos 5 sentidos, você conheça muito de semiótica. Por quê? Porque a linguagem do nosso inconsciente ela é simbólica. E o que significa uma palavra para mim, talvez para essa pessoa significa algo totalmente diferente. Então aí nós caímos no quê? Como que foi a vida dessa pessoa, como que é a cultura, como que é a educação, né? Como que são as crenças dessa pessoa. Por quê? Porque ela vai contar um problema para mim, terapeuta, eu vou pegar o entendimento, vou entender o problema que ela contou para mim dentro do meu estudo, dentro do meu entendimento, dentro da minha educação, dentro, né, do que eu já experienciei com outras pessoas esse mesmo problema, e vou tentar fazer uma terapia para essa pessoa. Só que dificilmente vai dar certo. Por quê? Porque não é a minha experiência que conta para resolver, é eu saber entrar no universo dela, no mundo dela, entrar dentro da simbologia do inconsciente dela para conseguir entender o que está acontecendo com ela. E isso é difícil de se fazer. Se você simplesmente utilizar numa metáfora, né, a palavra cavalo, por exemplo, e se você utilizar o símbolo cavalo, relacionando ele com uma pessoa, por exemplo, assim, ó, meu marido é um cavalo, né? Talvez você quis dizer isso metaforicamente, dizendo que a pessoa é grossa, estúpida, sei lá, ignorante, né? Chucro. Mas talvez a pessoa, o cavalo relacionado a uma pessoa, para ela significa trabalhador, né? Pau para toda a obra, forte, resistente. Então é uma palavra que simbolicamente, quando você não usa ela se referindo a um animal, e sim, né, se referindo esse símbolo a uma pessoa dentro de uma metáfora, ela pode ter entendimentos totalmente opostos, e isso vai destruir a sua metáfora. Então, conhecer muito sobre a questão simbólica, sobre os símbolos, evitar palavras com duplos sentidos, isso vai fazer uma diferença muito grande quando você cria uma metáfora. Então, metáfora não é simplesmente você sair criando sim do zero, você tem que procurar e utilizar as palavras sem poluir a metáfora, sem dar duplo sentido, né? Porque cada um vai compreender certas palavras de uma maneira. Até a forma que você utiliza, se expressa numa metáfora, pode dar outro sentido. Por exemplo, se você, numa metáfora, você falar assim, não faz isso, né? É diferente de você falar não. O não, quando você grita, é uma ordem. E talvez o não, quando você faz um não numa outra entonação, esse não quer dizer não faça isso comigo, né? Não, me poupe, por favor, não faça. Ou você, né, é agressivo, você usa um não muito
de forma brusca assim, tem outro significado. Então, quando você trabalha com a questão metafórica, você tem que levar em conta toda essa questão simbólica, essa questão de duplo sentido das palavras, porque não é o que significa para mim a palavra, mas é o que significa para quem ouvir essa metáfora. Então, cuidar muito quando você, utiliza essas palavras nas metáforas. Por quê? Porque ela pode funcionar ou pode ser um desastre total. Uma pessoa pode até piorar quando ouvir essa metáfora. Por isso, que a linguagem que tem na Bíblia é uma linguagem metafórica com palavras até difíceis. Se hoje você pegar a Bíblia, você vai dizer, nossa, mas hoje as pessoas não escrevem, não conseguem escrever de uma forma tão difícil assim, então essas palavras como escreveram antigamente e tal. Por quê? Porque são palavras que elas estão colocadas de uma forma que você vai sempre tirar um proveito positivo para a sua vida com o que está lá. E não vai ter contaminação no que tem lá. Então é isso que você tem que usar quando você criar metáforas terapêuticas aí para atender o seu utente. Então tenha cuidado e saiba entrar no mundo da pessoa. Você pode pegar uma metáfora X, Y, Z já prontinha e adaptar para o universo dessa pessoa. Tirar algumas palavras, colocar outras palavras, adaptar essa metáfora para aquela pessoa. Aí, com certeza, o sucesso que você vai ter aí vai ser muito maior do que simplesmente você pegar uma metáfora pronta e ir lá e colocar para a pessoa, tá certo? Então, sempre analisa quem você for atender, sempre procure entrar no mundo dela, entrar no universo dela, Procure entrar no mundo simbólico dela, dentro, do mundo dela. E aí você faz a terapia, não no seu mundo, não com a sua inteligência, não com o que você acha que é melhor para você. Porque o que é melhor para você, já diz, é melhor para você, não melhor para ele. Por isso que dificilmente um conselho vai resolver. Você chega, por que você não faz isso, por que não faz aquilo? É muito fácil, com você dizer para alguém, mas tu tá depressivo, é só você sair, é só você fazer as coisas, é só você não pensar mais nisso, é só conselho todo mundo vai dar. Agora a pessoa que está vivendo aquela situação, a pessoa que está dentro daquele mundo dela, ela não vai entender isso, ela não vai conseguir pensar, ela não vai ter força para sair, para mudar isso na vida dela. Ela não consegue, tá? Ela não vai conseguir, a menos que você entre no mundo dela, que você sinta o que ela está sentindo, que você compreenda o universo dela, para você conseguir, dar uma luz para tirar ela daquilo lá, para tirar ela daquele mundo. E você vai ter que entrar e fazer isso lá dentro. Não é no seu mundo, é dentro do mundo da pessoa. É fazer ela. Isso tem que vir de dentro, a conscientização ela vem de dentro e não de fora. Porque senão é só você chegar, faz isso, a pessoa faz e resolve. Não. A consciência ela vem de dentro, ela não vem de fora. Então você tem que entrar lá dentro, lá no mundo dela, e lá dentro colocar uma luzinha. E aquela luzinha vai guiar ela, até ela enxergar o universo aí fora e sair daquilo lá. Mas se você não entrar lá, ela não vai conseguir sair e você não vai ter sucesso na terapia. Então, cuidado com as palavras, cuidado com as metáforas, cuidado com as palavras de duplo sentido, triplo sentido, tá certo? Então, falando sobre metáforas, queria deixar aqui, um pouquinho mais sobre como funcionam as metáforas, sobre como você construir as suas metáforas, ok? Lembrando que membros do canal têm acesso gratuito a todos os nossos cursos da nossa plataforma EAD. Se torne membro, se inscreva no canal, ative os sininhos e até o próximo vídeo.